Oi pessoal! Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante e que todos nós vivemos a nossa vida toda e várias vezes ao dia, que é sobre escolhas. Quantas vezes você fez uma escolha e ficou pensando se aquela realmente era a escolha certa? Ou pior ainda, depois de fazer a sua escolha, você ficou pensando o que você estaria perdendo por não ter escolhido a outra coisa. Essa sensação de ansiedade por estar perdendo alguma coisa, ela é mais comum do que você imagina. E ela é um dos principais motivos de infelicidade. E isso vai desde escolhas mais complexas, por exemplo, qual a profissão que eu quero seguir, qual a pessoa com quem eu quero casar, até decisões banais do nosso dia a dia. Como, por exemplo, qual pizza que eu vou escolher dentre essas milhares de opções do cardápio, qual sabor eu quero ou qual filme no Netflix eu vou assistir. Escolhas. Estamos fazendo escolhas o tempo todo e ao longo da nossa vida toda. E aí é muito normal você se sentir ansioso ou sentir que está perdendo alguma coisa pela escolha que você fez. Quantas vezes você saiu com alguém, essa pessoa pediu um prato, você pediu outro, e você ficou pensando, poxa vida, o prato da outra pessoa foi melhor que o meu, eu deveria ter escolhido uma outra coisa. Ou quantas vezes você ficou pensando, nossa, o que será que teria acontecido da minha vida se eu tivesse feito o curso tal na graduação? Não tem jeito, aonde a gente está hoje é consequência de uma série de escolhas que fizemos ao longo da nossa vida. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como baixar essa ansiedade frente a uma escolha, como fazer uma escolha mais assertiva pra gente, enfim, como aprender a lidar melhor com as escolhas que a gente faz. Existe um termo na psicologia chamado impact bias, que na tradução livre significaria viés de impacto, que é a gente superestimar o quanto uma escolha, ou uma atividade, ou uma experiência vai afetar o nosso bem-estar. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Você está num relacionamento que não está te fazendo feliz e você começa a pensar na possibilidade de terminar esse namoro. Mas aí começa a passar uma série de pensamentos na sua cabeça, pensamentos do tipo: poxa, se eu terminar, eu vou ficar mais triste ainda. Vai ser pior, isso não vai me fazer bem, então eu vou permanecer aqui nesse namoro. E isso não só para decisões pessoais como essa, quanto para decisões profissionais. Então, em vários momentos da nossa vida, a gente evita certas decisões por um medo inflado de que essas decisões possam de alguma maneira afetar a nossa felicidade. E isso muitas vezes faz até com que você permaneça numa situação em que você não está bem. E também acontece o inverso, tá, gente? Você acreditar que uma decisão vai te fazer muito mais feliz do que de fato te faria. Então eu vou compartilhar com você hoje 3 atitudes importantes para que você tome decisões mais assertivas e comece a baixar essa ansiedade por conta de acreditar que talvez você esteja perdendo alguma coisa. A primeira atitude é que não tem jeito. Diante de uma escolha, você sempre vai estar ganhando alguma coisa e perdendo algo. É aquela velha coisa, cada escolha é uma renúncia. Eu aprendi com o passar do tempo a olhar para essas escolhas sempre pelo lado positivo. Porque a ansiedade, ela vem da gente estar com a cabeça num lugar que a gente não está nesse momento presente. Por exemplo, a ansiedade vem de pensar como eu estaria se eu tivesse escolhido a outra opção. E a gente tem essa tendência mesmo para olhar aquilo que a gente está perdendo. Então temos aqui 2 coisas, eu escolhi essa, eu estou olhando o que eu perdi por não ter escolhido essa. E uma coisa que me ajudou bastante a enxergar as minhas decisões de outra maneira foi começar a olhar para aquilo de bom que essa decisão me trouxe. E por mais que eu tenha pensado depois que talvez eu tenha feito a escolha errada, eu sempre aprendo alguma coisa com isso. Porque, gente, a decisão que está feita, ela está feita. Às vezes não tem como você mudar aquela decisão. O máximo que você pode fazer é aprender com aquela decisão que você tomou. Então, essa atitude positiva é o que me ajuda e tem me ajudado a tomar decisões com mais leveza. Porque eu sei que por pior que seja a situação, eu sempre vou estar ganhando alguma coisa. E por melhor que seja a situação, eu sempre vou estar perdendo alguma coisa. Então, o que eu escolho fazer é aproveitar o que de melhor aquela decisão me trouxe. Uma segunda atitude é você começar a limitar a quantidade de opções que você tem. Mas Thaís, eu vou limitar, quanto mais opções eu tenho, mais liberdade eu tenho de escolha. Mas não é isso que a teoria chamada paradoxo da escolha tem a nos dizer. Essa teoria acredita que nossa maior ansiedade vem diante de muitas escolhas. E eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Quando a gente vai numa sorveteria, por exemplo, e tem aquela imensidão de sabores,
Às vezes a gente fica muito mais na dúvida do que a gente vai escolher do que se a gente fosse numa sorveteria que tem 4 sabores disponíveis. E aí, gente, quando tem muitas opções, a sensação de que você está perdendo muito mais é maior. Isso é o que a teoria do paradoxo da escolha fala. E muitas vezes essa quantidade de opções acaba levando a pessoa à paralisia e ela simplesmente não decide e arrasta aquilo por muito tempo. Claro que eu dei aqui um exemplo de uma situação do dia a dia, de escolher um sorvete. Mas isso acontece para as mais diversas escolhas da nossa vida. Antigamente, por exemplo, era muito mais fácil uma mulher ir numa loja de cosméticos e sair feliz com o shampoo que ela comprou, porque ela não tinha tanta opção do que hoje, onde a gente tem um monte de opção de shampoo e às vezes a gente fica tão na dúvida que a gente ainda assim sai com a sensação de que a gente não fez a escolha certa. E na semana passada eu comecei a exercitar isso. Eu tinha que escolher um perfume para dar de presente e normalmente eu quero sentir todos os perfumes da loja. Eu me limitei a 5. Eu falei, você pega pra mim, por favor, esse. Você quer saber? Eu saí muito tranquila da loja, tendo certeza de que eu fiz uma escolha certa. O que talvez não teria acontecido se eu tivesse sentido todos os perfumes da loja. E a terceira atitude importante para você, e na minha opinião é a mais importante, é você conhecer quais são os seus valores inegociáveis. Quando você tem clareza daquilo que é importante para você, a tua escolha ela fica muito mais assertiva. Por exemplo, pessoas que têm um valor alto de sustentabilidade. Elas dificilmente ou muito provavelmente não vão fazer escolhas de compra, por exemplo, que de alguma maneira aquele produto afete o meio ambiente. Uma pessoa que tem um valor alto de qualidade, ela já elimina uma série de opções de compra onde ela vê que aquilo não tem qualidade. E hoje eu percebo isso muito mais claro na minha vida. Porque antes eu queria muitas coisas e eu fazia muitas escolhas baseado no que era importante para o outro e não para mim. E isso, gente, depois de um tempo a conta vem e a infelicidade toma conta. E muitas vezes você acaba até culpando as outras pessoas pelas escolhas que você fez. Que na verdade foi você quem acabou fazendo escolhas baseadas no que era importante para os outros. E por isso, gente, é tão fundamental você entender os seus valores inegociáveis. E eu, inclusive, fiz um vídeo em que eu ajudo você a entender um pouquinho dos seus valores. Eu vou deixar o link aqui. E é só a partir disso que você vai começar a fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que é importante para você. E aí, gente, você baixa a tua ansiedade, porque você sabe que se aquilo afeta de alguma maneira um dos seus valores, você não está perdendo nada. E por fim, o que eu queria dizer é que por mais que você tenha feito escolhas em que você não se agrada delas hoje, existe sempre espaço pra gente recomeçar. Existe sempre espaço para novas escolhas, independente da idade que você esteja ou da fase que você esteja vivendo. E olhar para isso dessa maneira faz com que a gente tenha leveza diante das escolhas que a gente faz. É olhar para aquela escolha e entender o que ela tem de bom, é olhar para aquela escolha e ver o que você está aprendendo com essa escolha. É olhar para uma escolha e ver se ela está alinhada com aquilo que é importante e que tem valor para você. E quanto mais você se conhece, mais assertivas vão sendo as suas escolhas ao longo da vida. Mais elas vão te levando para um lugar que realmente faça sentido para você, para um lugar que você queira estar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se ele te ajudou de alguma maneira, curte aqui embaixo, encaminhe para alguém que você acha que vai gostar, que está precisando tomar uma decisão importante. Se você precisa ir ainda mais fundo nesse autoconhecimento para tomar decisões cada vez mais assertivas, eu vou deixar aqui embaixo o meu site, tá bom? E é isso, um beijo, tchau!